Bom dia! Para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Biano Albuquerque, sou um pequeno produtor e colecionador de rosas de deserto. E seja muito bem-vindo ao nosso canal. Ele foi criado para clientes e amigos que têm dificuldade no cultivo com as plantas. E o que eu vou falar hoje para vocês não diz respeito somente às rosas do deserto, diz respeito a todas as plantas. É uma coisa que a maioria das pessoas tem dificuldade de entender e não é à toa. Mas vocês, depois que compreenderem um pouco, né? Porque não se aprende isso num vídeo só de 10, 15 ou 20 minutos, isso vai ser ao longo do tempo. Quando vocês compreenderem um pouco mais sobre os macros e os micronutrientes e como eles interagem com a planta, vocês vão ver que a visão de vocês sobre o cultivo de todos os tipos de plantas vai mudar. Vocês vão encarar suas plantas e vão começar a entender muita coisa do que está acontecendo com ela. Eu há muitos anos atrás criava pimenta e vi que minhas pimentas estavam ficando meio amareladas, as folhas eu não entendia o que era, vi que estava com alguma deficiência nutricional e fui numa loja. Chegando lá na loja, pedi um adubo. O vendedor olhou para mim e fez a seguinte pergunta: que é o 4-14-8 ou 10-10-10? Não sabia nada do que ele estava falando, não entendi. Hoje eu já sei. Ele falava sobre granulados e falava sobre os macronutrientes. Vou tentar deixar eles aqui um tempo para vocês entenderem melhor. Existe uma analogia que nós podemos fazer que vai ajudar a vocês a entenderem de uma forma mais fácil como é que esses nutrientes interagem, como eles estão unidos e dependem um do outro. Vamos fingir por um momento que a nossa planta é uma casa de 3 andares. E o que nós precisamos para construir essa casa? Existe um elemento que a gente usa muito, que é muito necessário, ou mais necessário em termos de quantidade para uma casa, porque ele faz parte, compõe as paredes, e é o tijolo. O tijolo, ou os tijolos, podemos comparar ele com o nitrogênio. É necessário desde o nascimento da planta, pois ele ajuda a formar os galhos e as folhas. Mas um tijolo sozinho, os tijolos sozinhos não compõem uma casa. É impossível você construir uma casa só com tijolo. Ainda mais uma casa de 3 andares. Vamos precisar reforçar o alicerce dessa casa e ter colunas e vigas para que ela possa se sustentar, pois só os tijolos você não consegue fazer isso. Então esse segundo elemento a gente pode comparar ele ao fósforo. Mas existe um outro elemento para a construção da nossa casa que sem ele, esses outros dois também não adiantam de nada, que é a massa. Precisamos do cimento, da areia, da massa para poder unir tanto a parte da ferragem, da brita e os tijolos à medida que vamos construindo. Você conseguiu entender o que eu estou lhe falando? Que são 3 elementos que um depende, está interligado ao outro. E existe uma outra coisa bem interessante também, que agora muita gente vai dizer assim, olha, eu estou botando potássio na minha planta para florir, estou botando potássio na minha planta para florir, mas não está florindo. Existem 2 razões para isso. A primeira é que o excesso de potássio, ele faz o efeito contrário. É um dos macronutrientes que ajuda na floração, no enraizamento e na formação também das vagens. Mas quando você exagera, ele faz o efeito contrário. E existe uma razão para isso. Vamos voltar à analogia da nossa casa que você vai entender. Imaginemos que você começou a construir a sua casa. E os materiais, ele tem que vir numa quantidade que contribua para esse crescimento gradativo da construção das paredes. E a pessoa que ficou responsável por comprar esse material, chegou um momento que iria precisar de muita ferragem e no lugar da ferragem ele trouxe sobrando tijolos. Ou o inverso, já que a gente está falando sobre
o fósforo, né, sobre floração, vamos fazer o seguinte: o nosso fósforo aqui é a parte da ferragem, tá? Então, é a parte da ferragem. E a pessoa que foi comprar trouxe mais tijolos do que ferragem. De repente, a nossa construção ela precisou reforçar as colunas para crescer, mas nós tínhamos o quê? Tijolos. Então não dava para continuar a construção. O que acontece com a obra? Ela para. Assim também é na planta. Se você bota um desses nutrientes a mais, ele impede os outros. É desse jeito. Ele existe uma interação entre eles que eles têm que ter ali na quantidade certa. Quando você coloca um a mais, simplesmente os outros dois param. Por quê? A nossa obra para de crescer. E quando se exige isso, aí é que é o que da coisa. É onde a maioria das pessoas que estão bem mais tempo tratando, lidando com plantas, conseguem entender. Bom, mas digamos que conseguimos levantar nossa casa. Os 3 andares. Usamos os 3 principais elementos que compõem essa casa. Essa casa já pode proteger alguém do sol e da chuva? Pode. Mas está apta para morar dentro dela? Habitar? Não. Vocês perceberam que está faltando muita coisa ainda. Tá? Falta fio elétrico, falta canos de água, falta a parte do telhado também para cobrir essa casa. Então comparemos esses 3 outros grandes elementos que compõem a construção da nossa casa com os outros 3 macronutrientes secundários, que seriam o cálcio, o magnésio e o enxofre. Mas, preste bem atenção, nós já temos a casa levantada, temos o telhado, temos a parte elétrica, temos a parte hidráulica e temos também isso. Já pode-se entrar dentro dessa casa e morar? Pode, mas ela está favorável para se morar? Não. Vocês perceberam que ainda está faltando muita coisa, não está? Ainda falta o piso, ainda falta o acabamento das paredes, falta interruptores, faltam portas. Então comparemos todos esses outros periféricos com os micronutrientes. Vocês conseguiram entender o que eu estou tentando passar para vocês? Que eles se conectam, que estão ligados, que quando falta um, de repente a casa até pode estar pronta, mas ela está estagnada, está ali, não está favorável e não chega a isso aqui. A nossa casa não está nisso aqui ainda. Agora que chegamos nesse ponto e já houve um estralo na cabeça de muita gente, eu vou agora dar um outro estralo para vocês. Prestem bem atenção. Existe um componente que ele é fundamental, essencial, que sem ele não adianta você ter os tijolos, a ferragem, a massa, nenhuma outra coisa, porque ele está presente em tudo isso. Esse elemento é bem simples e muita gente ignora ele e muita gente tem a sua planta estagnada, a sua planta não floresce, a sua planta não desenvolve aquilo que deveria desenvolver. Alguns já perceberam que componente é esse? Sabe qual é esse componente? Água. Não adianta. A água ela é necessária para unir tudo isso e assim também é nas plantas. Eu não entendo como nos dias de hoje ainda tem gente que só rega a sua planta uma vez por semana. Estou falando no caso das rosas, tá? Das rosas do deserto. Uma vez por semana, uma vez a 15 dias. Isso não existe. Esqueça isso. Sem água, esses componentes não chegam até as plantas. As folhas, ela não vai desenvolver, ela necessita da água para que esses componentes, esses elementos, esses nutrientes cheguem onde eles têm que chegar e da forma que tem que chegar. A água é fundamental, importantíssima. Sem água você nunca terá isso aqui.
eu não posso simplesmente parar aqui sem explicar umas coisinhas para vocês. Vocês têm que entender como esses nutrientes são absorvidos pelas plantas e como alguns deles se comportam no substrato e o que eles realmente fazem na planta, para que esse vídeo seja completo. Nós vamos fazer um outro depois ainda e eu vou mostrar para vocês vários adubos, os orgânicos, os químicos e os minerais, para vocês entenderem quais são as diferenças e como eles se comportam. Já que nós falamos sobre nutrientes, nós vimos na construção da nossa casa que o que mais exige é o nitrogênio. E é um dos elementos mais abundantes que nós temos aqui no nosso planeta Terra. A maior parte, praticamente quase 100% do nosso ar é composto por nitrogênio. Mas ele não está na forma que as plantas absorvem. As plantas absorvem nitrogênio de duas formas, através de nitrato e a forma principal, que é através de gás amônio. Parece até brincadeira, mas é assim, é absorvido através de gás. E como acontece esse gás? Acontece na decomposição da matéria orgânica que está no nosso substrato. Por isso que é tão necessária a matéria orgânica no substrato. Aqueles adeptos de 100% de areia, a sua planta ela vai desenvolver. Mas lembre-se da casa. Ela chega a um ponto que você pode entrar para ela, mas ela não está completa, está feia. Vai ficar ali, não vai lhe dar o conforto e aquele vigor que você quer. Outra coisa sobre o nitrogênio. Você tem que entender as funções principais que eles fazem, tá certo? O nitrogênio ele é responsável por desenvolver galhos e folhas. Mas nós descobrimos na analogia da casa que ele não faz isso sozinho. Ele precisa dos outros. E a maioria das pessoas, quando fazem enxerto, reforçam o nitrogênio. Você vai saber se tem nitrogênio a mais quando o seu galho começar a envergar, ficar muito mole. Ou seja, faltou ferragem, a sua casa tá meio bamba, tá meio ruim, faltou ferragem. Porque a ferragem e a massa iria compor para que ela permanecesse na quantidade certa, simplesmente em pé. O outro elemento principal que nós precisamos, que faz parte dos macronutrientes, é o nosso fósforo. Entenda fósforo como energia na planta. Energia para tudo, para o crescimento, para a formação das folhas, das flores, do fruto. É o que vai fornecer a energia para a planta, que vai facilitar a fotossíntese, tudo, é o fósforo. E ele é o principal responsável pelo crescimento das raízes nas nossas plantas. Sem ele, sem a energia, vai dar ruim. E o terceiro elemento, que esse faço questão de demorar um pouquinho mais, porque ele é fundamental, é muito interessante ele. Todos eles são incríveis, mas ele é fundamental para nós, criadores de rosas do deserto, no período de chuva, que é o potássio. O que é que o potássio faz na planta? O potássio ele é responsável por regular a absorção de água e a transpiração. Ele absorve a água pela raiz, ajuda a levar toda a parte da planta e solta o excesso. A falta de potássio no período de chuva favorece muito o aparecimento de podridão. E ele fortalece a planta, fortalece as raízes. Para vocês terem uma ideia, ele chega até a engrossar um pouco as folhas das plantas para proteger elas. O potássio ele é encontrado de três formas. Existem três formas que ele é mais fácil de ser encontrado para ser comprado. O primeiro é o nitrato de potássio. Como o nome já diz, nitrato, ou seja, ele traz nitrogênio e traz também o potássio. O segundo é o sulfato de potássio. Ele vem o potássio e junto com ele também vem uma parte de enxofre. E o terceiro
né, que é onde você for geralmente encontra, que é o vermelhinho, que é o cloreto de potássio. Cloreto é cloro e potássio. Ele seria mais ou menos isso aqui, ó, 60% de potássio e 40% de cloro. Nós vimos nos micronutrientes que a planta absorve cloro, só que em uma quantidade muito pequena. Esse excesso de cloro é que saliniza, gruda-se nas raízes quando a gente usa em excesso e acaba queimando. Queimar as raízes é segurar na raiz e impedir que ela absorva a água tão necessária para a construção de toda a matéria, e pela falta de água ela simplesmente seca, amarela as folhas e cai. O que a gente chama de queimar as raízes é isso. Mas esse elemento, o cloreto de potássio, é o melhor que tem no período de chuva, porque não para de chover. Então esse excesso de cloro, esse cloro a mais, ele vai acabar sendo lixiviado, vai descer junto com a água pelos furos dos nossos vasos. E ele demora um pouco mais, em questão financeira, ele demora mais para ser diluído. Então um período de chuva ele é excelente. As dúvidas que você tiver, pode colocar embaixo que depois a gente esclarece. E o próximo vídeo que eu vou fazer, ele vai ser sobre os adubos, tá? Vou mostrar para vocês todos os tipos de adubos, aí vai ficar melhor de vocês entenderem. Por enquanto a gente para aqui para que ele não fique longo demais. E muita informação de uma vez fica difícil de ser gravada, tá? Grande abração a todos e até o próximo vídeo.